gente, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui para mais um vídeo do quadro baseado em crimes reais. E antes de começar esse vídeo, eu já vou pedir para que, se você é novo por aqui, se inscreve no meu canal, deixa um like que ajuda muito. É muito legal quando vocês avaliam o meu trabalho aqui no YouTube, eu acho muito legal saber se vocês estão gostando ou se vocês não estão gostando, ter um feedback, eu gosto muito disso mesmo. Pode me mandar por aqui ou lá pelo Instagram, inclusive no Instagram eu sou @jessicapaludo, só me mandar por lá que eu vou adorar receber. As fontes que eu uso para produzir esse conteúdo eu deixo aqui embaixo, na caixa de informação do vídeo. Todos os links vão estar aqui embaixo, tá bom? Hoje nós vamos falar de um crime brasileiro, um crime que aconteceu aqui no Brasil no século XIX, os crimes da Rua do Arvoredo. Os crimes da Rua do Arvoredo ocorreram em 1863 e 1864, na cidade de Porto Alegre, no estado do Rio Grande do Sul, aqui no Brasil. Inicialmente, esses crimes eram cometidos por 3 pessoas, sendo elas José Ramos, um brasileiro, Catarina Pause, uma húngara, e Carlos Klausner, um açougueiro alemão. Eu já vou começar falando de cada personagem desse crime, pra gente conseguir entender um pouco melhor esse caso. O primeiro, tido como principal, José Ramos. José Ramos era um brasileiro, filho de Manuel Ramos e Maria da Conceição. Manuel, o pai de José, lutou durante a Revolução Farroupilha. Ele desertou e veio parar em Santa Catarina. Dizem que José Ramos adorava escutar os relatos sangrentos que o pai dele contava sobre a guerra. José cresceu em um ambiente familiar com muitas brigas, ou seja, o pai e a mãe de José brigavam muito. Em meio a uma briga dessas, com o intuito de proteger a sua mãe, o José, ele dá uma facada no Manuel, no seu pai, o que faz com que seu pai venha a falecer dias depois. Depois desse acontecido, José volta para Porto Alegre e lá ele se torna inspetor de polícia. Ainda em Porto Alegre, ele aluga uma casa na Rua do Arvoredo, diretamente do proprietário Carlos Klausner. Não demora muito para o José Ramos ser expulso da polícia. Ele foi flagrado sendo extremamente violento com o prisioneiro e quando ele foi justificar essa violência, ele disse que o prisioneiro estava tentando fugir. Então, José Ramos passa a servir exclusivamente como informante e ele fica subordinado diretamente ao chefe de polícia, o então delegado Dário Calado. Ramos é descrito como um sujeito de grande força física. Ele também é descrito como uma pessoa muito perfumada, até exageradamente perfumado, e também dizem que ele se vestia de uma maneira impecável e aparentava ter um certo grau de instrução. Ramos era uma pessoa religiosa, tipo que vai à missa. Ele também demonstrava muito interesse pelas artes. José Ramos frequentava a alta classe porto-alegrense e ele gostava de eventos luxuosos e sofisticados, como por exemplo óperas e apresentações de teatro. E foi quando ele assistiu uma peça no recém-inaugurado Teatro São Pedro que ele conheceu a sua futura companheira Catarina Pause. Catarina nasceu na parte húngara da Transilvânia e ela teve uma infância bem difícil. Ela foi estuprada, ela viu os pais, toda a família dela ser assassinada e com 15 anos, Peter Pause. Os dois então planejaram sair do país em busca de uma vida melhor, só que durante essa viagem de navio, Peter Pause, o recém-marido da Catarina, ele comete suicídio. A Catarina, ela chega em Porto Alegre sozinha, ela conhece José Ramos, logo eles se apaixonam e vão morar juntos. Mais tarde, Catarina, ela foi descrita como cúmplice de José Ramos, ou por atrair as vítimas ou por omissão diante dos crimes do companheiro. O terceiro personagem, mas não menos importante, é Carlos Klausner. Klausner era proprietário de um açougue na Rua da Ponte, atrás da Igreja das Dores. Ele era um imigrante alemão estabelecido em Porto Alegre e dizem que o seu negócio era muito próspero por conta da localização do açougue, porque as pessoas elas saíam da missa e acabavam indo comprar carne e isso era muito bom para os negócios do Carlos Klausner. Como eu disse, o José Ramos ele alugou a casa na Rua do Arvoredo do Carlos Klausner e o José Ramos falava bem, ou pelo menos razoavelmente bem, o alemão. E o Carlos Klausner, ele não falava muito bem português. Então, Klausner, solitário sem amigos, fez amizade com José Ramos, que sabia falar o seu idioma. Então os dois
tinham longas conversas no interior do açougue e eles conversavam muito e logo se tornaram super amigos. Como eu já mencionei, José Ramos gostava de uma vida bem sofisticada, o que devia custar caro. Então o dinheiro começou a ficar curto e ele não conseguia mais alimentar os seus luxos. Foi aí que ele começou a trabalhar com Carlos Klausner como ajudante no açougue. Mesmo sendo informante da polícia, trabalhando como ajudante no açougue, a grana do José Ramos estava curta. Ele não conseguia sustentar uma vida de luxo com o que ele ganhava. É então que Ramos decide resolver as coisas a partir do crime. A ideia de José Ramos era matar pessoas e depois se apossar das propriedades, enfim, de qualquer coisa que a pessoa tivesse de valor. De acordo com as fontes, a sequência de assassinatos começa em 1863, quando José Ramos mata a primeira de suas vítimas e pede ajuda para o amigo Klausner para dar fim ao corpo. José Ramos, Catarina Pause e Klausner eram parceiros no crime. O modus operandi do trio funcionava assim. Catarina seduzia as vítimas até o casarão, onde Ramos matava, mutilava e roubava os pertences. Depois, os pedaços eram transportados até o açougue, onde Klausner desossava, triturava, misturava com carne bovina, sal, pimenta e especiarias, confeccionando assim linguiças, as quais eram vendidas no açougue. Parece que foi Klausner que sugeriu a Ramos a confecção de linguiças partindo dos corpos das vítimas. Seria uma forma de esconder as evidências. Os ossos, eles não iriam utilizar para fazer as linguiças, eles iriam incinerar no próprio açougue ou dissolver em ácido. Para o trio, esse crime parecia ser perfeito. Segundo os registros daquela época, os embutidos, além de muito bem aceitos no comércio, eram consumidos na grande maioria pela alta burguesia de Porto Alegre. Em meados de 1863, os desaparecimentos começaram a chamar muita atenção, então as autoridades começaram a investigar a fundo esses desaparecimentos. Lembrando, gente, que no século XIX, Porto Alegre não era uma grande capital como é hoje. Então, as pessoas desapareciam e isso rapidamente era notado, porque poucos habitantes, não fica tão difícil notar um desaparecimento. Essa repercussão toda dos crimes começou a assustar Carlos Klausner, que disse para o seu amigo José Ramos que estava infeliz em Porto Alegre e queria se mudar para o Uruguai. José Ramos não gostou nada dessa história, até porque o Klausner seria uma testemunha dos crimes e ele poderia dar com a língua nos dentes a qualquer momento. Então, José Ramos mata Carlos Klausner. Só que ele não se deu conta que quem fabricava as linguiças e dava fim nas evidências dos crimes, ou seja, nos corpos das vítimas, era Carlos Klausner. José, muito embora trabalhasse no açougue, ele não tinha experiência em fazer embutidos, enfim, em lidar com a carne, né? Então, José não iria transformar o corpo do amigo em embutido, ele resolveu enterrar Carlos Klausner numa espécie de porão que tinha em sua casa. A Catarina e o José assumiram os negócios do Carlos Klausner e quando questionados sobre o paradeiro do amigo, eles diziam que Carlos havia se cansado de morar em Porto Alegre, havia se mudado e eles, o casal, havia comprado o patrimônio do amigo. Como eu já disse, Catarina e José Ramos, eles não tinham habilidade com açougue, então os negócios começaram a desandar. E parece que a vida criminosa também começou a chegar perto do fim. Em 1864, um comerciante português chamado Januário e seu caixeiro José Inácio de Souza Ávila desapareceram. Alguns vizinhos de Ramos haviam presenciado Januário e seu caixeiro visitando a residência na Rua do Arvoredo um dia antes do desaparecimento. Assim, depois desse fato, José Ramos recebeu uma intimação para que se explicasse sobre o caso. Quando chegou à delegacia, Ramos deu aquela enrolada, passou um migué. Não revelou o que tinha acontecido, mas disse que Januário e seu caixeiro haviam embarcado, haviam partido de Porto Alegre, depois da visita em sua casa. Ao final do depoimento de José Ramos, o chefe de polícia, Dário Calado, resolveu investigá-lo melhor. Então, a polícia de Porto Alegre buscou provas na residência de José Ramos, onde encontraram uma verdadeira cena de filme de terror. No porão da casa de José Ramos e Catarina Pause, a polícia encontrou pedaços de um corpo humano já em avançado estado de decomposição, e esse corpo mais tarde foi identificado como sendo Carlos Klausner.
seja, o José não tinha mais como dar fim aos corpos e ele foi burro, né? Porque ele enterrou no porão da própria casa o corpo de uma de suas vítimas. Ao chegar em uma espécie de poço desativado nos fundos da casa, a polícia encontrou os corpos de Januário Martins Ramos da Silva e de seu caixeiro José Inácio de Souza Ávila, de apenas 14 anos. Estavam esquartejados. Ainda no poço, o cadáver de um cachorrinho preto, rasgado da garganta ao ventre, foi encontrado. Mais tarde, descobriu-se que o cachorro pertencia ao garoto de 14 anos, José Inácio. Esse cão seguiu seu tutor até a residência na Rua do Arvoredo e, notando a demora do seu companheiro, passou a latir desesperadamente na frente da casa. José Ramos o matou para evitar desconfianças que poderiam vir dos vizinhos. A motivação do crime era bem clara. José Ramos e Catarina Pause matavam a fim de tomar posse dos bens de suas vítimas, exceto o caixeiro e seu cãozinho, que foram mortos como queima de arquivo. Parece também que eles encontraram o diário da Catarina, que foi um ponto de partida para a investigação dos outros crimes. Após a prisão de José Ramos, Catarina foi pressionada e tomada pelo remorso. Ela confessou que 6 pessoas morreram naquela casa e que Carlos Klausner transformava os corpos das vítimas em linguiça. Era século XIX, então o delegado Dário Calado, além de chefe de polícia, era juiz de direito. E lembrando, gente, que naquela época José Ramos era informante da polícia e era subordinado direto do Dário Calado. Ou seja, ele não queria que pegasse mal para ele, então, para evitar os comentários, ele deu celeridade máxima ao processo. Na condição de juiz de direito, Dário Calado sentenciou José Ramos nas penas de crime de latrocínio, condenado à pena de morte por enforcamento. A pena depois foi comutada como prisão perpétua. Ramos negou os crimes até o dia de sua morte, que se deu na Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre, em 1893, aparentemente por causas naturais. Catarina Pause foi presa como cúmplice, condenada a 13 anos de prisão. De acordo com o que eu pesquisei, a Catarina foi liberada no dia 6 de maio de 1891, depois de ter cumprido integralmente a sua pena. O caso teve muita repercussão na Europa. Foi visto como o pior crime possível. Dizem que o caso dos crimes da Rua do Arvoredo chegaram a Charles Darwin. Ele teve conhecimento e escreveu em seu caderninho de anotações um pequeno comentário, uma espécie de questionamento, se existe um chacal adormecido em cada homem. Dizem que as linguiças fabricadas por Klausner, José Ramos e Catarina, vendidas no comércio de Porto Alegre, tinham uma aceitação considerada alta. O processo dos crimes da Rua do Arvoredo encontra-se guardado no Arquivo Nacional do Rio de Janeiro e o historiador Décio Freitas afirma que o processo, além de manuscrito, ou seja, ele é de difícil pesquisa, está incompleto. Portanto, jamais teremos certeza se a história é completamente verdadeira. Em 1996, o historiador Décio Freitas publicou o livro O Maior Crime da Terra, o açougue humano da Rua do Arvoredo. Posteriormente, em 2005, a história do crime da Rua do Arvoredo inspirou também o romance do escritor David Coimbra, Canibais, Paixão e Morte na Rua do Arvoredo. No Rio Grande do Sul, o grupo RBS, afiliado da Rede Globo no estado, produziu um documentário sobre o caso. Em 28 de abril de 2006, a Rede Globo apresentou um episódio do programa Linha Direta Justiça, o qual eu usei como fonte para minha pesquisa, dramatizando todo esse caso. Os atores Carmo Dalla Vecchia e Natália Lage estiveram no elenco do episódio do programa, respectivamente como José Ramos e sua mulher Catarina. A produção do programa Linha Direta buscou informações dos arquivos públicos do Rio de Janeiro e de Porto Alegre e verificou desde recibos da época e os passaportes de Pause e Klausner até as autópsias dos corpos das vítimas. Gente, esse caso é uma história de terror que, na minha opinião, poderia muito bem ser um filme dirigido pelo Tim Burton. Tipo Sweeney Todd, sabe? É uma história bizarra, ela desperta curiosidade ao mesmo tempo que desperta repulsa. E é horrível pensar que essas pessoas mataram outras pessoas e, a partir dos seus corpos, produziram linguiças e venderam para outras pessoas. Então, assim,
Esse caso é horrível, eu não conhecia ele até esse ano e a primeira vez que eu ouvi essa história eu fiquei apavorada, né? Isso aconteceu aqui perto, no Rio Grande do Sul, eu jamais iria imaginar. E sobre as linguiças, gente, sobre elas terem existido ou não existido, eu acho que elas existiram sim. Por quê? Onde estão as outras vítimas do José Ramos da época onde Klausner estava vivo? Parece, pelo que eu pesquisei, que foram encontrados corpos de vítimas que José Ramos fez após a morte de Carlos Klausner. Anteriormente a isso, não foi encontrado outra coisa, pelo que eu pesquisei. Então, gente, eu acredito que sim, que eles realmente deram fim nos corpos, transformando-os em embutidos, em linguiças. E quando Klausner morreu, eles não tinham mais a técnica para fazer isso, eles tentaram ocultar esses corpos de outra forma, o que acabou levando essa vida criminosa deles a declínio, né, gente? E ainda bem a polícia conseguiu descobrir essa série de assassinatos que eles estavam cometendo. Eu achei esse caso bizarro mesmo. Eu pesquisei muito sobre esse caso logo que eu fiquei sabendo e, como eu disse, me parece ser verdade essa história das linguiças de carne humana. Terrível. Terrível. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham curtido o conteúdo que eu trouxe hoje. Quando eu falo curtido, ou quando eu falo espero que vocês tenham gostado, não é do crime, não é literalmente do crime, né, gente? Que bom que não tivesse existido esse crime terrível. Mas, se você, assim como eu, gosta desse assunto, gosta de pesquisar sobre true crime, eu espero que o vídeo de hoje tenha lhe sido uma boa fonte de informação. Se você gostou, deixa um like, deixa aqui nos comentários, dicas. Se você quer me indicar um caso pra eu pesquisar e contar aqui pra vocês, pode me manda lá no Instagram, me manda aqui no YouTube, eu vou adorar pesquisar, eu vou adorar trazer o caso indicado por qualquer um de vocês que assiste os meus vídeos. E é isso, se cuidem, fiquem bem, beijo!